E na equipe que cabia Natanael, ou Bartolomeu e Judas Iscariote, cabia também, amados irmãos, Pedro e André. Pedro talvez o mais conhecido deles. O líder, o espontâneo Pedro, o ousado Pedro, o único que foi capaz de andar sobre o mar. Aquele que quando Jesus perguntou, quem disse vocês ser homem? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É ele quando Jesus fala, estão todos me deixando, vocês querem também me deixar? É ele que fala assim, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse é Pedro. Pedro é aquele que quando é levado no monte da transfiguração e vê a glória parcial de Jesus, ele fala, vamos fazer uma cabana aqui, mestre, vamos ficar aqui para sempre, porque a tua presença é a fartura de alegria, porque na tua presença não tem pressa de sair. Esse é Pedro. Ousado, espontâneo. Pedro era 8,80. Pedro é aquele que quando Jesus quer lavar os seus pés, ele fala, não, o Senhor é o mestre, você não pode lavar meu pé. Aí Jesus fala, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro de 8 vai para 80 e fala, então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Ele é espontâneo, ele é o que é. Esse é Pedro. O pregador do dia de Pentecoste que prega e com uma pregação ganha 3.000 almas para Jesus. O homem que quando passava, sua sombra era capaz de curar, porque assim como ele estava carregando a presença de Deus, até na sua sombra havia virtude. Esse é Pedro. Mas na equipe de Jesus que cabia Pedro, o ousado, o líder, o espontâneo Pedro, cabia também seu irmão André. André é o irmão de Pedro. André não ficou famoso como Pedro. André não pregou no dia de Pentecoste. André não andou sobre as águas do mar, irmão. Tinha que nadar mesmo. Se não nadasse, afogava. É Pedro que tem esse privilégio. E isso não é mérito dele. André não foi um dos 3 mais íntimos. Os mais íntimos eram Pedro, Tiago e João, o seleto grupo que participam da experiência do Monte da Transfiguração, por exemplo. Mas se não fosse André, talvez Simão nunca seria transformado em Pedro. Eu não sei se você sabe, mas André encontra Jesus antes de Pedro. André era um dos seguidores de João Batista, e João, capítulo 1, registra que André, ele conhece Jesus, e ele, irmão, vai passar um dia todo na casa de Jesus. João, capítulo 1, versículo 39, salvo engano, André passa o dia todo na casa de Jesus. André, irmão, não tinha pressa de sair da casa de Jesus. Eu imagino André na casa de Jesus, ouvindo Jesus, falando com Jesus, fazendo perguntas a Jesus, conversando com Jesus, sentando na mesa de Jesus, comendo o pão que Jesus estava ofertando a ele. Esse é André. E quando ele sai da casa de Jesus, ele vai, irmão, anunciar a Jesus para os outros. André, ele não era alguém, irmãos, que só gostava de estar na casa de Jesus, mas quando ele saía da casa de Jesus, ele levava Jesus com ele. Quantos estão entendendo que isso aqui não é um ponto de encontro com Jesus? Quantos estão entendendo que relacionamento com Jesus não pode ser, irmão, dependente de 2 horas de culto no domingo? Você precisa na segunda-feira ir andando com Jesus. Você precisa apresentar aos Simãos da vida que você achou Jesus, que pode transformar a vida do homem. André sai da casa de Jesus, irmão, e leva Jesus com ele. E quando André acha Simão, seu irmão, que seria chamado Pedro, ele fala, Simão, achei o Cristo. E Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e Jesus diz assim, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Pedro. Interessante, eu tenho dito que André precisa apresentar Jesus para Pedro, porque Pedro ainda não conhecia Jesus e ainda nem era chamado de Pedro, era Simão. Mas André não precisa apresentar Pedro para Jesus, porque quando Jesus fita os olhos em Pedro, ele diz, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Cefas, que significa Pedro. Tiago, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nesta noite eu estou aqui junto com a igreja, querido ouvinte, apresentando Jesus para você,
O Jesus que entrou no nosso mundo e mudou o nosso mundo. O Jesus que entrou na nossa vida e tem transformado a nossa vida de glória em glória e fé em fé. Mas eu não preciso te apresentar para Jesus. Por que, Tiago? Porque Jesus te conhece melhor do que eu. Jesus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. E nesta noite Ele está dizendo, eu te conheço. Eu conheço a tua dor, eu conheço os seus traumas, eu conheço os seus complexos, eu conheço a tua história, eu conheço o que você contou e o que você não contou, eu conheço aquilo que você mostrou e aquilo que você escondeu, eu conheço a tua vida. Jesus conta a identidade de Simão, diz a sua origem, profetiza seu futuro. E tudo isso porque André, apesar de não ser o pregador que Pedro foi, é através de André que Jesus salva Pedro. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo que através da sua vida Jesus pode salvar pessoas que vão ser um instrumento melhor e maior do que você para resgatar almas para Jesus?